Fala, segundão, mais uma aula nossa aí de equilíbrio químico. Nós já estamos na terceira aula de equilíbrio químico. Comentei na aula passada que esse conteúdo é bem extenso, não adianta muita correria, senão a gente se perde. E nós nem entramos nos cálculos ainda, né? Na nossa constante de equilíbrio químico, então a gente vai devagar, porque tem velocidade aí, né? Muito semelhante àquela velocidade da cinética química. Então nós já começamos aí com todo o vapor. E nós estamos aqui mais uma aula nossa de equilíbrio, importantíssimo o nosso equilíbrio químico, a gente não pode esquecer disso. E para isso nós vamos lembrar o que nós vimos na última passada de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier, que é a fuga ante a força, né? Toda força aplicada em um sistema, a tendência é se fugir dessa força para o equilíbrio seja atingido novamente. Parte do princípio que nós estamos em um equilíbrio, né? Se aplica-se uma força sobre esse equilíbrio, então vai se fugir dessa força para que o equilíbrio volte de novo a ser processado aí. Então a gente vai se fundamentar em cima dessa lei de Le Chatelier. E é possível, né, provocar essa alteração em um equilíbrio, né, através de três forças, né, de três variações aí. Pessoal, quando eu coloco o aumento ou diminuição da temperatura, quando tem uma variação, né, de concentração, quando eu aumento a quantidade ou retiro uma quantidade, ou quando há uma pressão sobre o sistema, né? Ou eu faço a diminuição ou eu aumento essa pressão sobre um sistema. É assim que eu desloco um equilíbrio químico. Nós sabemos que o equilíbrio químico ele é atingido quando a velocidade direta, a velocidade que sai do reagente, né, vai para o produto, é igual à velocidade inversa, aquela que sai do produto para o reagente. Falamos na aula passada também que toda vez que a reação inicia, sempre o reagente é 100% e o produto não tem nada. Com o passar do tempo, o reagente vai diminuindo e o produto vai se formando, vai se organizando. Então, até atingir um momento onde a velocidade, onde o reagente vira produto e o produto vira reagente, ela foi atingida. Então, a impressão que nós temos, olhando macroscopicamente para a reação, é que a reação parou, que você não vê mais nada ali. Mas a nível das moléculas, o reagente continua virando produto e o produto continua virando reagente, tá certo? Então, eles têm as mesmas concentrações. Então, não esqueçam isso. Mas não quer dizer que, na verdade, não esteja ocorrendo a mudança de lado aí, tanto do reagente para o produto como produto para o reagente. Então, das primeiras avaliações para perturbar, para alterar o equilíbrio químico é a temperatura. Pessoal, botou, aumentou temperatura no sistema ou diminuiu, sempre alguma coisa vai acontecer. Aqui no equilíbrio você não pode esquecer disso aqui, ó. Antes da seta é reagente, sempre, e depois da seta é produto. Pessoal, no equilíbrio químico, sempre o cara vai te dar duas setas. Essa seta é chamada de sentido direto e essa seta é chamada de sentido inverso ou indireto. O sentido direto sempre sai do reagente para o produto. O sentido inverso sempre sai do produto para o reagente. Pessoal, toda vez que eu coloco um aumento de temperatura, se há um aumento de temperatura, o sentido ele vai mudar. Aí a gente vai ter que saber se o sentido ele vai para o reagente ou para o produto. Por que o sentido vai ter que mudar? A reação vai ser deslocada para um lado. Para quê? Para compensar aquele aumento ou aquela diminuição de temperatura, até o equilíbrio ficar atingido de novo. Então, olha só, observando a reação, o que vai acontecer? Podemos observar que o aumento da temperatura, toda vez que aumentar a temperatura, lá vai dizer para você, favorece a reação que é endotérmica. Ou seja, pessoal, quando eu aumento a temperatura, favorece a reação endotérmica. Que significa o quê? Que o deslocamento vai para a tua esquerda. Ela sai da minha direita para a esquerda. A fim de que eu consumir esse aumento e o equilíbrio voltar de novo o que era antes. Interessantíssimo isso, tá? Não podemos esquecer. Então, a redução da temperatura favorece a reação exotérmica. Então, toda vez que eu diminuir a temperatura,
se a temperatura eu faço diminuir, vai para o sentido, ó, direto, que é o sentido da minha esquerda para a direita, ou seja, sai do reagente para o produto, a fim também do equilíbrio voltar ao normal. Memoriza isso, nunca vai mudar isso aqui, tá certo? Interessantíssimo essa parte aqui. Então vamos lá. Olha só, então quando eu aumento a temperatura, favorece a reação que é endotérmica. Quando eu diminuo a temperatura, favorece a reação que é exotérmica. Maravilha! Podemos, de uma maneira geral, falarmos o quê? Que o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Sentido endotérmico é o sentido inverso. É quando ele sai exatamente do produto, ele sai do produto para o reagente. Ele sai do produto para o reagente. Sempre vai ser assim. Sai do produto para o reagente. E quando diminuição de temperatura, desloca o equilíbrio no sentido exotérmico, sentido direto. Ele sai do reagente para o produto. Faça isso, memorize isso que você não vai se arrepender nunca. Tá certo? Nós vamos trabalhar hoje só com os fatores que alteram a velocidade. Esse é o primeiro fator que altera a velocidade da reação. Na verdade, a gente já tinha falado com ele um pouquinho lá atrás e a gente vai dar continuidade. Agora nós vamos para a concentração, e lógico, na próxima aula, para dar continuidade aí. Vamos lá? Beleza!